Olá, professora alfabetizadora. Seja bem-vinda de volta ao canal. Hoje eu quero te dar algumas ideias para você fazer revisão. Eu sei que final de ano a gente tem que pensar muita coisa e as revisões são muito importantes, e aqui eu deixo frisado duas coisas. A primeira é que as crianças têm que entender que a gente não estuda apenas antes de uma avaliação, que o estudo ele tem que ser contínuo. E a segunda coisa é que as revisões, elas precisam ser feitas pontualmente. O que isso significa? Significa que você precisa de retomar esses conteúdos com as crianças até em momentos que não são especificadamente para a revisão. Então, por exemplo, se você deu um conteúdo lá no início do ano, você pode levar uma atividade, repeti-lo lá no meio do ano, para que você até consiga ver como que as crianças estão, se aquilo ficou realmente claro para elas, se elas de fato aprenderam. Isso é muito importante. E principalmente incentivar a criança e mostrar para ela que o estudo precisa ser contínuo. Antes de irmos para nossas sugestões, eu quero que você filtre aquilo que de fato vai fazer sentido para você e para sua turma, e aquilo que não fizer sentido, ignora, ok? Vamos começar então. A primeira sugestão é caça ao tesouro. Primeiro você vai escolher um tema que você vai fazer essa revisão. E aí você pode fazer algumas perguntas sobre esse tema e começar a esconder com pistas. Então você faça pistas para que as crianças consigam avançar, mas no lugar das pistas você pode também colocar questões relativas ao fugiu ao conteúdo que você está abordando com as crianças. E aí, no final, a ideia é que tenha um tesouro. E esse tesouro talvez pode ser um lápis, uma borracha, um marca-página. Criança gosta muito de doce, né? Mas eu não sei se seria uma boa coisa. Se a escola concordar, ok. Mas eu acho que tem a opção de um lápis e uma borracha, até para essa criança fazer a avaliação também. Eu acho que é um excelente presente, uma excelente sugestão. A segunda sugestão é um bingo de conteúdo. Então você vai fazer as cartelas, e aí mais uma vez, você vai escolher um conteúdo, faça as cartelas e você vai tirando as questões e as crianças têm que marcar na cartela. É interessante que sejam perguntas para que eles pensem, que sejam atividades que a criança não vai apenas anotar, preencher, riscar, apontar. Não, a criança tem que pensar para ela poder responder. Parece uma coisa óbvia, mas é importante que a criança pense para que ela responda e marque ali na cartela se tem aquela resposta ou não. A terceira sugestão é um jogo da memória. Esse jogo da memória dá para a gente fazer de várias formas. As crianças que estão na fase de alfabetização, dá para fazer palavra e imagem, ou um conjunto de imagens e uma frase, dá para fazer muitas coisas. Mas esse jogo da memória pode ser perguntas e respostas. Então, é importante que, como é um jogo da memória e costuma ser rápido, né, virar as cartas, é importante que essas perguntas, elas sejam menores. Então, talvez um conteúdo com algumas respostas mais objetivas, próprio matemática, por exemplo, estudar as questões matemáticas pode ser uma boa estratégia. E é importante que esse jogo da memória, ele seja em duplas, porque eu acho que grupo acaba ficando grande. Então, em duplas, eu acho que ele funciona melhor. A última sugestão é um quiz passa ou repassa. Esse eu já acho que funciona melhor com grupos de 4 crianças. Então, você vai fazer cards com perguntas, e nessas perguntas,
a criança, quando ela tirar um cartão, ou ela vai ler e responder, se ela não souber, ela passa para o colega. Então, passa ou repassa. Me veio aqui agora à mente que você pode pedir para que as próprias crianças montem os jogos. Então, vamos supor, isso vale para todos, tá? Tanto o caça, quanto o bingo, quanto o jogo da memória e o quiz passa ou repassa. Um grupo de crianças fica responsável pelas perguntas, outro grupo de criança fica responsável pelas respostas. E aí você pode trocar. Depois fazer outro jogo, o grupo que ficou responsável pelas perguntas vai para respostas e vice-versa. É óbvio que você, como professora, precisa de estar ali acompanhando para ver se tudo está coerente com o objetivo que você quer alcançar, mas eu acho que ao invés de ser apenas uma revisão, vai ser uma coisa assim muito significativa, porque as crianças, para confeccionar os jogos, elas vão precisar de estudar. Então, pode ser até um momento pré-aplicação dos jogos, onde as crianças vão fazer busca no caderno, acredito que a maioria das escolas de ensino fundamental usam livros. Então, livros, e é importante também que se eles têm, por exemplo, uma pasta, um diário de campo, uma pasta de pesquisa, ou se você tem algum livro interessante que fala sobre aquele tema, deixe disponível na sua sala também, para que as crianças pesquisem. E melhor, você pode elencar, escolher alguns desses jogos e pedir para que cada grupo faça um tema. Então, por exemplo, se vocês estão estudando os animais e vocês decidiram fazer um bingo de conteúdo sobre os animais, um grupo faz de répteis, outro grupo de anfíbios, outro grupo de mamíferos, outro grupo de peixes. E assim, primeiro, as crianças vão adorar. E vira um combo de coisas, de intencionalidades pedagógicas que as crianças vão estar ali submetidas e elas vão adorar. Porque no momento em que você pensar em um tema e que você propor que as crianças façam grupo e elas pesquisem e elas formulem perguntas e dê respostas e depois formulem respostas e perguntas de outros temas, elas já vão estar avançando nisso. E mais, se você trabalha em uma escola grande ou se você trabalha em turnos alternados, né? Mas é a mesma turma, você pode inclusive pedir para que uma turma faça o jogo e você aplique na outra turma, e vice-versa. Ou converse com a sua professora, a sua professora colega de turno, né? De turno não, de classe do mesmo ano, e combina com ela isso. Gente, fantástico! Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe aqui o seu comentário se você gostou, qual sugestão que você pode deixar para outras professoras. E um beijo, até o próximo vídeo.